Olá, eu sou Guilherme de Souza e estou aqui para falar sobre quadrinhos. Está procurando por novidades? Está procurando coisa nova para ler? Fica aqui com a gente que eu vou falar sobre algumas obras bem bacanas do momento. Eu Sou Lume, de PJ Kiowa. Eu Sou Lume conta a história de Ludmila Gonçalves, uma adolescente da periferia que sonha com uma carreira na música. A vida de Ludmila vira de cabeça para baixo quando seus poderes se manifestam e seu segredo começa a ser revelado. Ao ler Eu Sou Lume, eu fiquei muito impressionado com alguns aspectos. O primeiro foi a capacidade do autor em criar uma história de super-herói genuinamente nacional. A história de uma adolescente que descobre ter superpoderes, mas os mantém escondidos até que numa situação extrema ela manifesta esses poderes na frente de outras pessoas, isso tudo a gente já viu inúmeras vezes em quadrinhos como X-Men, Novos Titãs. Então, aqui, em Eu Sou Lume, qual é o pulo do gato? Bem, podemos dizer que um dos acertos da trama é não menosprezar o universo de seus personagens. PJ, o autor, sabe que por mais legal que seja fazer cenas de ação, luta e grandes batalhas, o que faz o leitor realmente comprar uma história é ter uma relação bem estabelecida com o protagonista. E relacionamentos não são construídos na base de socos e rajadas a laser. Esse vínculo entre leitor e personagem vem do diálogo, dos conflitos, das dúvidas, do medo, e o autor faz isso muito bem, construindo a Ludmila, sua protagonista, como uma pessoa muito real. Logo de cara a gente descobre que a Ludmila é uma adolescente de uma comunidade do Rio, criada pelo avô e que almeja ter uma carreira na música. Aspectos e características muito familiares ao público brasileiro, mesmo para aqueles que vivem em outros estados ou cidades, é uma realidade que, se não é a realidade do leitor, é ao menos uma realidade muito próxima a ele. E isso se intensifica quando o PJ preenche sua trama com elementos muito presentes nos noticiários locais, como violência policial e intriga política. Outro acerto é a forma como a obra retrata a juventude. Além da protagonista, o autor apresenta personagens e núcleos formados basicamente por jovens e adolescentes. É comum autores soarem antiquados ou falsos ao tentar emular o comportamento jovem em suas tramas. Mais uma vez, o autor de Eu Sou Lume foi muito feliz na caracterização de personagens. Seus diálogos, vozes, interação e até mesmo a relação super atual do jovem com dispositivos móveis e tecnologia, rede social é muito bem explorada dentro da trama. Vale destacar que essa escolha de trabalhar o gênero de super-heróis com a adolescência, apesar de não ser algo novo, é muito eficaz e rende paralelos interessantes sobre manifestações de poder e as mudanças físicas e psicológicas naturais da puberdade. Isso fica claro em Eu Sou Lume quando uma pesquisadora conversa com a personagem Ludmila sobre a natureza de seus poderes e comenta que a manifestação destes está ligada ao seu estado emocional, como raiva, medo e até mesmo de sua libido. A questão musical é outro elemento muito interessante na construção do universo da personagem. PJ evidencia a importância que grupos musicais, principalmente de rap, funk e pop, têm no processo de socialização de jovens de periferias. Apesar do quadrinho não ser especificamente sobre a música como forma de manifestação cultural de comunidades ou como intervenção social, o paralelo entre a carreira musical e a manifestação de poderes da personagem tratam igualmente sobre amadurecimento e autonomia. Ou seja, tanto a música como os superpoderes são elementos que interferem diretamente na condição juvenil da personagem e na forma como ela se posiciona diante da sociedade. Ou seja, a escolha de gravar um clipe musical para soltar na web ou vestir um colã para lutar contra o crime são igualmente formas da personagem Ludmila se posicionar como protagonista e dona de suas escolhas. Além do bom trabalho como roteirista, PJ manda muito bem nas artes. Seu traço é muito dinâmico, com ótimos enquadramentos e uma narrativa bastante competente. Apesar do visual de comics, seu estilo está repleto de referências vindas do mangá, mais evidentes na caracterização de alguns personagens e principalmente nas belas cenas de luta. PJ é um artista que já atua há mais de 10 anos no mercado dos quadrinhos. Já fez trabalhos para Legendary Comics e Dark Horse. Alguns dos destaques de sua carreira são as HQs das franquias Pacific Rim, Evil Dead e Assassin's Creed. Vale destacar também que o artista faz parte do time de talentos de uma das maiores e mais importantes agências de artistas de quadrinhos do mundo, a Chiaroscuro Studio.
Antes, o autor já havia lançado Carnívora, um thriller policial com elementos de terror e suspense. Carnívora também foi lançado através de financiamento coletivo e acaba de ganhar uma segunda tiragem pela editora Avec. Eu Sou Lume tem formato americano, lombada quadrada, colorida, tem 100 páginas e pode ser adquirida em capítulos no site do Universo Guará. Curtiu Eu Sou Lume? Então, se liga nessas 3 dicas de HQs protagonizadas por personagens femininas fortes e valentes. Estranhos no Paraíso, de Terry Moore. A obra máxima de Terry Moore fala sobre amizade e desencontros amorosos, envolvendo os amigos Catiu, Francine e o jovem David. Uma série cativante sobre traumas do passado, dívidas com a máfia e o primeiro dia na academia. Publicada pela editora Devir. Mafalda, de Quino. Quem vê essa simpática garotinha não consegue imaginar o quão crítica ela é. Mafalda é uma criança de espírito contestador, questiona sistema, valores, dogmas, não deixando ninguém de fora. Um verdadeiro clássico dos quadrinhos argentinos. Caros, de Eric Souza e Gabriel Calfa. Sarah quer se libertar de um ciclo de provações sem fim, mas ainda precisa descobrir que o maior desafio em toda a busca humana é o autoconhecimento. Uma trama repleta de aprendizado, simbolismo e alegorias sobre a vida e a morte. Dias Estranhos, de Marcos Leopoldino e Diego Porto. Dias Estranhos é uma série de suspense e fantasia. Seu primeiro arco, de 3 capítulos, chegou ao fim ano passado, com o lançamento do 3º volume chamado Dias Estranhos, Madrugada na Montanha Mística. A série conta a história de Jean, um rapaz perturbado por pesadelos recorrentes, que logo descobre que seu tormento tem origem sobrenatural. Jean é arrastado para uma espiral de mistério e, junto com seus amigos Luana e César, acabam se metendo em algo muito além de sua compreensão. Parte do que torna Dias Estranhos uma série incrível é o clima constante de paranoia e delírio. Os pesadelos constantes de Jean logo fazem com que o personagem comece a se questionar o que é real e o que é alucinação. A história avança, os pesadelos de Jean pioram e ele começa a ter visões acordado. O jovem passa a acreditar que está ficando louco e logo se depara com uma escolha: tentar dar um fim nas alucinações e permanecer entorpecido para o resto da vida, ou mergulhar de cabeça nesse mistério para descobrir a verdade por trás dessas visões. Toda essa trama envolvendo delírio e insanidade é muito bem construída, primeiramente pelo texto de Leopoldino, que consegue ser muito preciso ao construir o clima de mistério, sempre criando novos enigmas, e segundo, pela exuberante arte de Diego Porto. Suas páginas de composições inusitadas potencializam os momentos de desorientação do personagem, mas nunca prejudicando a narrativa ou a leitura. Muito pelo contrário, as páginas de Dias Estranhos são simplesmente impressionantes. Eu conversei brevemente com o artista Diego Porto e ele mencionou que, ao desenvolver a identidade visual de Dias Estranhos, ele buscou inspiração nas páginas de mestres como Moebius e Sérgio Top. Fora do âmbito dos quadrinhos, ele mencionou a forte influência do movimento Art Nouveau, em especial do artista Afonso Muchart. Como vocês podem ver, essa última referência se mostra muito nítida na forma como Porto desenha cabelos, tecidos e na composição de algumas cenas. Eu lembro que a primeira vez que eu li Dias Estranhos, eu fiquei muito impressionado com a arte. A riqueza de detalhes, o apuro técnico e as referências contidas ali não era algo que normalmente se via em publicações independentes. A arte de Porto, em conjunto com as belas cores de Gabriel Calfa, me lembravam artes psicodélicas de artistas como Wes Wilson, gênio dos pôsteres de rock da década de 60. Outro aspecto muito interessante da obra é que ela se passa aqui, na cidade de Niterói, município do Rio de Janeiro. Ao conversar com o roteirista Marcos Leopoldino, que é morador aqui do município de Niterói, ele mencionou que o objetivo era contar essa trama fantástica como uma história local, que tivesse um ponto de vista genuinamente brasileiro. E eu não poderia terminar esse review sem falar sobre o belo acabamento das edições. Apesar do selo Risco ser um coletivo independente, suas publicações não devem em nada ao trabalho de grandes editoras. A escolha do material, a qualidade da impressão e o projeto gráfico são impecáveis. Num outro episódio eu volto para falar um pouco mais a fundo sobre o selo Risco. Vocês vão gostar. Dias Estranhos é uma série em 3 edições, tem formato americano,
colorido, lombada quadrada e custa R$ 29,90. As edições podem ser adquiridas no site do selo Risco. E terminamos, mas não fica triste não, daqui a pouco eu tô de volta com mais reviews e dicas de quadrinhos para você.